Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do canal Benfica 21 e hoje não vamos fazer nem nenhuma antevisão, nem nenhum balanço de um jogo do Benfica. Vamos antes fazer aqui um exercício teórico de comparação entre o plantel do Benfica desta época, 25-26, com o plantel da época passada, com um especial enfoque naqueles jogadores que potencialmente serão os titulares do Benfica. E de facto, a questão que eu coloco aqui no título é Benfica 25-26, será mesmo mais forte? E de facto, a resposta não é uma resposta fácil, diria eu. Não é uma resposta fácil. A nível coletivo, pelo menos, o Benfica, penso eu, que é unânime dizer isto, não está a jogar melhor do que a época passada. Antes, pelo contrário. Houve vários jogos da época 24-25 que tivemos bem melhores em termos de exibição, em termos de norte artística, como o Jorge Jesus dizia, tivemos melhor a época passada do que esta. Penso que é unânime dizer isto, que ainda não fizemos um jogo de grande qualidade esta época. Vamos esperar que isso aconteça, embora tenha algumas reservas. O que é que eu fiz aqui? Fiz aqui uma comparação entre aquele que era o 11 inicial ideal do Benfica na época passada, sempre, obviamente, com algumas alterações, e aquele que poderá eventualmente ser o 11 inicial do Benfica esta época. E depois coloquei aqui quase que um 11 inicial a jogar contra o outro. Na baliza, o Turbine, apesar de Samuel Soares ter entrado já em dois jogos esta época, mas vamos colocar aqui o Turbine como guarda-redes titular em ambas as épocas. Otamendi e António Silva, a mesma coisa, mantém-se. E agora nas laterais da defesa já vão ver aqui algumas alterações, algumas diferenças. Dedic, o nosso defesa de direito titular, e o ano passado a maior parte dos jogos foi o Tomás Araújo, até pela lesão do Bá. Penso que aqui será um upgrade em termos de defesa de direito. Não estou a falar da qualidade individual de cada jogador, mas pelo facto de Tomás Araújo o ano passado ter sido adaptado ali a defesa de direito, com muitas dificuldades, até a nível físico, para o mesmo. É dito que tem sido uma das agradáveis surpresas e um dos melhores jogadores do Benfica. Portanto, aqui penso que estaremos melhor. Já do outro lado, lateral esquerdo, também não há dúvidas nenhumas que o Carrera está muito acima do Dal. Portanto, o Dal, penso eu que a época passada até deu excelentes sinais, mas esta época não está, na minha opinião, a corresponder às expectativas que eu tinha dele. Portanto, Carreiras aqui na defesa esquerda muito melhor. Depois, médio mais defensivo, Barrenechea cheia com o Florentino. E aqui, de facto, é um bocadinho subjetivo, porque o Barrenechea dá-nos mais como primeiro homem de construção. De facto, um jogador que a sair a jogar é muito mais completo do que o Florentino. Que era curto, toma boas decisões, passo curto, passo médio, passo longo. E de facto, apesar de já ter falhado alguns passos que provocaram jogadas bem perigosas contra o Benfica. Florentino não tem essa capacidade de sair, mas a nível de desarme, a nível de inteligência tática defensiva, de ocupar espaços, na minha opinião, o Florentino muito melhor do que o Barrenechea. Portanto, há coisas que o Barrenechea tem melhor, há outras coisas que tem o Florentino melhor. O Bruno Lage achou que este Barrenechea poderá dar mais ao Benfica e até deixou vender aqui o Florentino. Por outro lado, peço desculpa, o médio mais atacante, ou seja, um bocadinho ali mais à frente, seria o Rios. E vamos aqui colocar a equipa a jogar de facto num 4-3-3, ou seja, Rios na direita e Rios na esquerda e Áursnes na direita. O que é que acontece? A época passada, o Áursnes também jogava ali muito como médio mais para a direita, até para apoiar o Di Maria, e do outro lado jogava então o Cocu. Portanto, o Aursnes mantém-se, mas a comparação aqui seria entre o Rios e o Cockchu. Rios é mais intenso, tem muito melhor capacidade física e capacidade também de defender, mas o Cockchu tem mais golo, tem mais assistências, tem mais organização de jogo. Hum, não vamos aqui não vamos aqui esquecer essa qualidade grande que o Cockchu
dava ao Benfica ali em termos atacantes. Em termos defensivos já faltava aquela intensidade, faltava também aquela inteligência tática em termos defensivos, mas a atacar era de facto uma grande mais-valia e a seguir já vamos ver alguns números. Passando agora aqui para os extremos. Di Maria era o do ano passado, também com muitos gols e assistências. Não vale a pena falarmos da qualidade do Di Maria. Vai ser substituído pelo Luke Bacchio, que vai ser ali o jogador, na minha opinião, que vai jogar ali onde jogava o Di Maria. O Luke Bacchio, de facto, também marcou muitos gols, mas não é um jogador de assistir, é um jogador mais individualista, de ele próprio criar e finalizar as oportunidades. O Di Maria também tinha muito de criar por ele, mas não tanto de finalizar, ou não só de finalizar e de assistir. Eu penso que o Di Maria, mesmo não estando no auge e não estava a nível técnico, principalmente a nível físico, o Di Maria era de facto uma mais-valia, isso, na minha opinião, mais do que o próprio Lukaku, mas é apenas uma opinião. Do outro lado, eu penso que será o Sudakov que vai jogar ali a extremo esquerdo. Quem é que jogava a extremo esquerdo do Benfica? Era o Aktürkoğlu. Sudakov tem muito mais técnica, tem muito mais capacidade de assistir os colegas, de temporizar, de organizar o jogo do Benfica. O Aktürkoğlu é mais de, hum, eu diria que mais do que dois toques do Aktürkoğlu já era complicado, mas mais de finalizar. Um jogador também muito rápido, aparecer no espaço, que rematava também muito bem, mas que foi vendido. Portanto, jogadores diferentes que cada um tem as suas valias. Na frente mantém-se o Pavlidis. Portanto, entre o Di Maria, fazendo aqui um resumo, diria eu, entre o Dedic e o Tomás Araújo, o Dedic, entre o Dal e o Carreras, depois no meio canto entre o Barrenechea e o Florentino, na minha opinião, muito igual. Entre o Rios e o Cockchu, preferia o Cockchu. O Aursens também se mantém. Entre o Lukeback e o Di Maria, eu preferia o Di Maria. E entre o Sudakov e o Aktürkoğlu, apesar da excelente época que o Koglu fez, eu preferia o Sudakov. Portanto, temos aqui, analisando individualmente aqui este 11 inicial, temos de facto ali algum equilíbrio, diria eu. Mas estes quadros que eu tenho aqui, eu não quero que vejamos todos os dados aqui, porque o vídeo também ia ficar muito grande, mas podemos ver, estes aqui são os jogadores que saíram, os principais jogadores do Benfica que saíram, sendo que Carreras, Florentino, Cockchu, Di Maria, Turkoglu quase sempre titulares, o Amdoni seria aqui um suplente do Benfica. Os jogadores que entraram são jogadores também que entraram, esses vão para serem titulares, Dedic, Barrenechea, Rios, Lukebak e Sudakov e Ivanovic é que poderá eventualmente começar alguns jogos no banco. Mas reparem como, por exemplo, o Di Maria, 19 golos e 9 assistências. O Aktürkoğlu, 16 golos e 11 assistências. O próprio Carreras, 4 golos e 5 assistências. O Amdoni também marcou 9. Dos principais jogadores do Benfica que saíram, portanto, marcaram 62 golos e 39 assistências. Ou seja, participações diretas de golo, temos 101. Ou seja, saíram do Benfica jogadores que participaram em 101 golos, quer como marcadores, quer como assistentes dos golos. As épocas dos jogadores que entraram no Benfica em 24 e 25, ou seja, nos clubes onde tiveram os jogadores que entraram, eles participaram no total em 78 golos, seja como marcadores, seja como assistentes. Ou seja, marcaram 51 golos e fizeram 27 assistências, portanto, total 78. Fazendo aqui uma análise crua, uma análise, diria eu que não é completa, longe disso, porque aqui também conta de facto a capacidade defensiva e outras vertentes. Mas só contando com esta situação de participações diretas em gol, de facto, jogadores que saíram 101, jogadores que entraram 78, há aqui ainda uma grande diferença de 21, 23, perdão, eu acho que é 23. um, uh, os jogadores que saíram tiveram mais 23 participações diretas em golos do que os que entraram.
Mas lá está, é muito subjetivo, jogaram noutros clubes, se calhar alguns clubes que não eram tão atacantes como o Benfica, mas de facto ter aqui 101 participações de golo de jogadores que saíram não, é muito, é muito. Carreras era titular, Florentino titular, Cockchu titular, Di Maria titular, são, Aktürkoğlu titular, são 5 jogadores habitualmente titulares no Benfica. Depois, outras saídas que o Benfica teve, a Artur Cabral, por exemplo, só marcou 7 golos e 2 assistências, o Belotti 4 golos, mas reparemos que para substituir estes jogadores, para substituir, por exemplo, o Artur Cabral e o Belotti, temos, veio o Obrador, que na verdade veio para substituir o Carreras, mas foi uma das entradas que tivemos, e o Henrique Araújo. Portanto, para substituir aqueles dois avançados, tivemos aqui o Henrique Araújo. Está bem que também temos ali o Ivanovic, mas não sei se será curto, principalmente se jogarmos só com dois avançados. Portanto, a ideia que eu tenho é que não é tão líquido assim, que apesar de termos gasto tanto dinheiro e termos gasto mais dinheiro do que aquele que fizemos com as vendas, não é tão líquido assim que ficámos com melhores individualidades. E a nível coletivo, já falámos disso, as coisas também não estão melhor. E agora aqui, para terminar, e apenas por alguma curiosidade, eu coloquei também aqui a comparação entre o 11 inicial previsto, apenas uma previsão minha, para o Benfica desta época, e aquele da última época em que fomos campeões com o Schmidt, da época 22-23. E aqui também está ali a tática 4-3-3, peço desculpa, mas a tática era mais um 4-4-2. Vlaco Dimos, peço desculpa. Ao Trubin, eu penso que aqui o Trubin seria melhor, aqui fazendo esta comparação. Os centrais já são os mesmos. Depois, entre o Bá e o Dedic, eu diria que o Dedic, na melhor forma dele, é melhor que o Bá na melhor forma dele. Depois, Grimaldo ou Dal, não há dúvidas que o Grimaldo seria de facto o titular, se os dois competissem por um lugar. No meio campo, Florentino e João Neves, com o Barrena cheia, e o Rios, podemos dizer assim, fazendo aqui esta comparação. João Neves com o Rios, penso que não há muitas dúvidas. Barrena cheia e Florentino, estou aqui um bocadinho na dúvida. Depois, nas aulas, o João Mário na direita, o Luque Bacchio, eu acho que o Luque Bacchio é melhor, é verdade. No outro lado, Aursens ou Sudakov, aqui também acho que o Sudakov é melhor. E depois na frente, o Rafa, hum, seria, eu nem sei com quem é que ele poderia aqui competir, talvez com o Aursens na frente, não sei, mas o Rafa seria melhor. E Pablo Inês e Gonçalo Ramos, aqui já estou um bocadinho na dúvida. De facto, são os dois grandes, grandes jogadores, e o Paulo Lins, época passada, até no Benfica teve melhor que o Gonçalo Ramos, com muita concorrência, obviamente, no Paris Saint-Germain, e foi campeão europeu e campeão de França. Mas aqui a grande situação, a grande questão que eu quero colocar aqui é de facto, vejam, quantos portugueses temos este ano aqui no 11 previsível titular do Benfica? Que é o António Silva, e quando tínhamos, na época que fomos campeões. Portanto, António Silva, um, o João Neves 2, Florentino 3, João Mário 4, Gonçalo Ramos 5 e Rafa 6. Se eu contei bem, portanto, 6 jogadores que jogaram muitas vezes a titulares no Benfica. Esqueci-me aqui de alertar aqui no canto inferior direito, também temos dois jogadores com grande, grande qualidade, Enzo Fernandes e David Neres. Eu acho até que o meio campo do Benfica, se o Enzo Fernandes não calha a sair, se ele não tivesse saído, se calhar o João Neves também não tinha aparecido, mas imaginem o meio campo, Enzo Fernandes, João Neves, aí não precisávamos nenhum treino como o Florentino ou o Barreira cheia, de certeza. E o David Neres, que também fez grandes jogos, fez uma grande época pelo Benfica, infelizmente teve ali algumas lesões, e infelizmente também saiu, não quis ficar ali como suplente do Di Maria, mas se calhar faria falta ao Benfica esta época, e se calhar não teria sido hum, preciso ir buscar, por exemplo, o Luke Bacchio. Mas fica aqui desta comparação, de facto, a falta de aposta em jogadores portugueses, de facto. É uma grande, grande diferença desde a última época em que fomos campeões. Mas são as decisões do treinador, as decisões da direção, as decisões do Rui Costa. E eu vou fazer um vídeo brevemente sobre essas decisões e sobre os erros que têm tomado, pelo menos que eu considero erros
quer o presidente, quer o treinador. Pronto, pedir-vos o habitual, caso gostem deste vídeo, outros vídeos, para subscreverem o canal, que é completamente gratuito, para comentarem, para colocarem o vosso gosto, até as vossas críticas, sugestões e também para partilhar com outros benfiquistas que gostem deste tipo de vídeos. Um abraço a todos, obrigado.